Agro Agora, um oferecimento AgroMT, Biovida, Roots Brasil e Grupo Queiroz. Quem aí não é apaixonado pela perfeita combinação arroz com feijão? Na maioria das famílias brasileiras, ela é a dupla diária obrigatória na mesa das principais refeições. E o destaque no programa de hoje é para ele, o arroz, que além de combinado com feijão, pode ser feito de inúmeras maneiras diferentes, dependendo da região, cultura e do paladar. E não é só na mesa das famílias que ele faz sucesso, não. Ele também é motivo de orgulho e destaque para a economia brasileira e o agronegócio. O Brasil está hoje entre os principais produtores do cereal no mundo. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no Agro Agora a engenheira agrônoma e produtora rural, Noeli Viegas Foleto. Olá, Nonô, é uma alegria para mim receber você aqui no Agro Agora. Seja muito bem-vinda. Olá, Adri, olá, ouvintes. É um prazer estar aqui contigo para falar desse assunto que eu gosto tanto. Você que falar de produção de arroz sempre me traz à cabeça você, né, que é produtora. Mas eu queria que antes da gente falar mais especificamente sobre essa cultura, você falasse um pouquinho da sua trajetória no agro. Como que você iniciou? Você sempre quis atuar nessa área, você escolheu fazer engenharia agronômica, mas fala um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. A minha família cultiva arroz há mais de 60 anos, né? Começou com meu avô, com o meu pai. E aí aqui no Rio Grande do Sul eles migraram para uma região de cultivo, né? Desse grão. E aí meu pai conheceu a minha mãe, eu nasci em Itaqui, né, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, e desde pequena tive sempre contato com essa cultura, ia para a fazenda. Acabou que eu sempre tive isso muito presente. Nunca foi uma obrigação da gente, né, seguir essa carreira, só que conforme eu fui estudando e indo em direção à minha carreira, digamos assim, à minha profissão, eu fui me dando conta que eu não conseguiria escolher outra coisa. Eu até tentei fazer administração, mas acabei me voltando à agronomia, né? Cursei em Santa Maria, na Universidade Federal, e aí assim que me formei tentei voltar. Mas era muito inexperiente, precisava ter outras vivências, aí acabei saindo, né? Fui morar em outros lugares do estado, viver outras culturas, trabalhei em multinacional, trabalhei bastante com cooperativas, aprendi muitas coisas. E aí criei o blog Nonô na Estrada e voltei para trabalhar então com a minha família, que é onde eu estou hoje. E fala um pouquinho para a gente então como que é essa rotina, como que é feita a produção do arroz. Explica para a gente um pouquinho. Bom, agora, exatamente agora, né, nós estamos finalizando o plantio, a semeadura, ainda dentro da época recomendada, né? É uma cultura que a gente, de verão, que a gente cultiva, apesar das pessoas sempre me perguntam, mas tu sempre fala de arroz irrigado, né? Mas a gente planta ele no seco, a gente precisa estar com o solo seco, a gente faz um preparo antecipado, até são bastante etapas desse preparo, né? O pessoal que me acompanha aí nas redes sabe que são diversas etapas, Adri. A gente semeia no seco, e aí depois de um certo tempo no ciclo, faz uma parte da adubação e inunda com água. A cultura do arroz, por causa desses preparos e dessa irrigação, ela acaba tendo um custo bem elevado. A cultura do arroz, às vezes as pessoas questionam, né, se vale a pena. Claro que vale a pena, mas ela é uma cultura com um custo muito elevado de implantação e de manutenção. Aí a gente segue aí no ciclo, vai depender da cultivar plantada, mas em média aí 150 dias, vamos colocar assim, a gente vai estar colhendo esse grão e aí ele vai ir para o beneficiamento. A minha família não faz o beneficiamento,
E aí vai para a mesa de todo mundo, né? Vai para a casa de todo mundo. Até no começo do programa, né, eu falei que quem é que não gosta, né, principalmente da dupla do arroz com feijão. E como você falou, né, é interessante a gente esclarecer também, como você falou, do valor da produção, né, o custo. E aí eu quero que você fale um pouco das fake news, né? Muitas vezes as pessoas reclamam, o preço do arroz está muito caro, né? É o produtor que está aumentando o preço. Explica pra gente um pouco. Basicamente, o arroz, diferente das outras commodities, os outros grãos, ela não tem o seu valor determinado internacionalmente, né? Quem determina o preço do arroz são as indústrias, né? Aqui, digamos assim, as indústrias nacionais que fazem essa determinação de preço. Então, o produtor também não influencia, o produtor também sofre, né? Às vezes o público questiona sobre essa alta, né, do preço. Mas está caro comprar arroz. Mas está caro também produzir. Os custos aumentaram muito, né? A gente até comenta que a produção durante a pandemia ela não foi tão afetada, né? A gente não chegou a parar em nenhum momento, Adri. Mas tudo foi ficando mais difícil, né? Os custos se elevaram assim, absurdamente, de todas as matérias-primas, né? Não só, às vezes as pessoas acham, aumentou o preço dos fertilizantes, dos insumos. Não, aumentou o preço de tudo, né? Das chapas, dos pneus, das coisas mais diversas que indiretamente ou diretamente estão ligadas, né, ao custo de produção. E aí o produtor acaba sofrendo muito também, porque o preço pago acaba, às vezes, não cobrindo totalmente os custos, né? O nosso ponto de equilíbrio acabou se tornando muito alto. E isso, obviamente, acaba impactando o consumidor. E, Nono, é legal que, como você falou, né, no começo, você tem o blog, né, o Instagram, que é o Nono na Estrada, que é um sucesso e que você traz muito essa questão de esclarecer. Você ficou até conhecida por fazer sempre as plaquinhas, né, lá de papelão, trazendo uma informação, uma frase esclarecedora, sempre trazendo também curiosidades, né? Eu lembro daquela sua postagem falando, precisa lavar o arroz ou não precisa lavar. E eu sei que muita gente lavava o arroz e depois mesmo eu parei de lavar o arroz, porque eu aprendi que não precisa lavar. Então, você traz muitas essas informações relevantes. Eu queria que você, né, pra gente finalizar, falasse então um pouquinho desse trabalho que você compartilha do seu dia a dia nas redes sociais, no seu Instagram e no seu blog. Eu sempre digo, Adri, o quanto é importante a gente conhecer como as coisas acontecem ou como elas são feitas, né? E o blog, eu sempre quis, o meu intuito inicial era mostrar o quanto o agro está presente na vida das pessoas, além do que elas imaginam. Porque às vezes elas acham que o agro está só na comida, e não está só na comida. Claro, a comida é, digamos assim, 99,9% agro, mas as outras coisas que estão no nosso dia a dia também são agro. Nossa roupa, nosso combustível, os nossos cosméticos, tudo tem agro. Então, eu comecei o blog com esse intuito, e aí o caminho se faz caminhando. Eu fui me dando conta que as pessoas tinham muita curiosidade de como era produzido o arroz, de como é feito o agro. Então, eu sempre tenho esse intuito de esclarecer, e eu sempre convido as pessoas a conhecerem como é feito, né, Adri? Porque é muito fácil você estar num grande centro e você julgar uma realidade parcial, que você só conhece um pouco, que você não conhece ela por inteiro. Então, eu sempre digo, vai para o interior, vai para uma fazenda, vai para uma lavoura, conversa com o produtor rural e entende essa realidade. As plaquinhas nada mais eram do que uma forma que eu pensei de reaproveitar, né, esse papelão, ele iria fora. Eu pensei dos nossos recebidos, eu digo, mas isso aqui também pode ser útil, vamos dar mais um destino antes de ir para a reciclagem. Então comecei a fazer as plaquinhas, eu sempre gosto aí de trazer, porque a polêmica ela chama atenção, né, Adri? Então, se você pegar às vezes uma frase que é tida como verdade pelos outros e você questionar ela, talvez você vai fazer as pessoas se questionarem também. Poxa, mas será que é bem verdade aquilo? E é num tom de provocação do bem, assim. Às vezes as pessoas levam para o outro lado, mas o meu intuito é provocar uma reflexão, um pensamento e trazer as pessoas para olhar o agro.
Bom, eu quero te agradecer, te parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho e agradecer você por ter vindo compartilhar um pouquinho da sua experiência, do seu dia a dia no agronegócio aqui com a gente. Muito obrigada. Imagina, Adri, é um prazer imenso estar aqui, uma alegria ter sido lembrada. Conta sempre comigo, principalmente se for para falar de arroz. E é isso. Agora, quando você for comer aquele arroz delicioso, você já conhece um pouco mais sobre como ele é produzido até chegar à sua mesa. Gostou desse conteúdo? Então eu quero te convidar a compartilhar com outras pessoas e a também enviar a sua sugestão de tema para o Leia Agora e Adriane Steinmetz. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo programa. Tchau!